tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 9 de junho de 2023, escolhi um tema para compartilhar um pouco com vocês, sobretudo alertar para todas as pessoas que têm financiamento de veículo, e não à toa escolhi como tema quais são os direitos de quem tem o financiamento de veículo. Antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de método da presente temática, sobretudo para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo que o presente canal fora literalmente batizado como canal da cidadania, canal de autoajuda e canal de ajuda do alto, pois aqui eu ministro aulas dos mais diversos temas inerentes ao exercício da cidadania relacionado ao direito, e que será também objeto de nossa micro aula de hoje, direito à cidadania, o exercício da cidadania, notadamente no que aduz aos direitos do consumidor e direitos das obrigações, em especial daqueles que diariamente, que não são poucos, no Brasil afora, compram veículos financiados pelos diversos bancos. Mas o propósito do presente canal, para além de contribuir para o devido exercício da cidadania, o Tocinho por via reflexa também serve de autoajuda quando eu ministro aulas na sistemática da filosofia, da teologia cristã, tudo relacionado e fundido ao direito e demais ciências afins. Mas hoje, notadamente nesse dia 9 de junho, um feriado em tese impressado, feriado de Corpus Christi, que foi de ontem, irei falar sobre um tema que parece comezinho ou simples, mas de grande importância para todos os consumidores, notadamente aqueles que estão com financiamento pendente em aberto ainda, ou seja, em pagamento, ou até aqueles que eventualmente, por algum fator econômico, financeiro, ficou desempregado e acabou perdendo seu veículo pela clássica ação de busca e apreensão. Mas antes mesmo de adentrarmos diretamente no pano de fundo ou de método da presente temática, chama a atenção de todos para aqueles que ainda não se cadastraram no presente canal, que se cadastre, dê o seu, aperte o sininho, dê o seu like, compartilhe com o maior número de pessoas que, assim como vocês, podem estar literalmente numa situação difícil, num bojo de um financiamento de veículo, que até mesmo está na iminência de perder o seu veículo, ou já perdeu, ou já foi objeto de busca e apreensão. Aqui irei, de forma sem nenhuma pretensão de esgotar a matéria, tampouco sem nenhum demérito daqueles que, por algum viés político, jurídico, econômico, pensem em sentido contrário. Apenas estou aqui contribuindo com o meu papel de ajudar as pessoas menos abastadas, menos informadas sobre o aspecto jurídico, portanto, acerca de seus direitos. E esta é a razão pela qual, se você ainda não se inscreveu no presente canal, se inscreva, dê o seu like, aperte o sininho e compartilhe com o maior número de pessoas que, assim como você, pode ser muito útil o conteúdo do presente vídeo aula. Dito isto, já parto diretamente para a parte introdutória e, como sempre informo, todo texto dissertativo precede, ou pelo menos deve preceder, de antítese, que é a introdução, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão. E já inicio com a antítese ou introdução no sentido de dizer, de fazer uma breve abordagem acerca do Instituto da Alienação Fiduciária. O Instituto da Alienação Fiduciária foi instituído
notadamente pelo Decreto 911 de 69. Olha como é novo. Decreto 911 de 69 é o decreto que é utilizado até hoje para apreender o carro, que sua ferramenta de trabalho. Decreto 911 de 69. 69 a gente tem notadamente 54 anos a fazer que esse decreto está em vigor em nosso ordenamento jurídico, e com base nele, é claro, houve uns acréscimos da lei no governo Fernando Henrique, houve uma reforma, estendendo também o Instituto de Alienação Fiduciária para imóvel. Então, existem muitos contratos de financiamento junto ao sistema financeiro da habitação, notadamente a Caixa, que é a maior gestora, mas existem também demais bancos privados, Banco do Brasil também, economia mista, Caixa é empresa pública. O financiamento de imóveis, notadamente por essa modalidade de alienação fiduciária. E aí, esse Instituto da Alienação Fiduciária é peremptório em dizer que se o devedor for constituído em mora, ou seja, o devedor, aquele que comprou um eventual veículo, se constituir em mora, ou seja, ficar devedor, e por devedor se entenda, e por mora se entenda aquele que é notificado por uma notificação extrajudicial em cartório, feito por cartório e feito até pelos advogados dos bancos, notando que tem que ser válida. Essa notificação extrajudicial tem que ser válida. Não obstante a reforma que teve recente, eu acho 2020, 2021, veio permitir também, ou seja, aumentar o poder dos bancos, sob o aspecto econômico não é pouco pequeno, em detrimento dos consumidores, permitir que os bancos, que o juiz conceda liminar de busca e apreensão por força de uma notificação, até que o devedor ainda não tenha assinado, não tenha tido a ciência, tampouco assinado, desde que seja encaminhado para o endereço do contrato. Ou seja, hoje a dinâmica, do jeito que está funcionando, e com o poder que o Poder Legislativo otorgou para os bancos, de acordo com a norma em vigor, o decreto 911/69, combinado com a lei 10.931 de 2010 e outra de 2021 recentemente, que disse que o juiz pode deferir liminar de busca e apreensão quando o devedor, geralmente quando atrasa 1, 2, 3, o banco faz essa notificação, e ainda que você, devedor, não tenha recebido essa carta diretamente, pessoalmente, e não tenha assinado, a legislação em vigor autoriza o juiz deferir, desde que aquela notificação judicial tenha sido encaminhada para o endereço do contrato. E aí que, desde já, eu já externo a minha crítica de caráter construtivo, minha crítica jurídica em relação a esta autorização, porque acho que ela é, no mínimo, injusta e teratológica e fere todos os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, que se vai até o 2º grau, pois no STJ Supremo a gente está falando de recorribilidade extraordinária e de superposição, que também será objeto de um vídeo aula para os colegas advogados, alunos de direito, estagiários, pessoas que queiram aprimorar e aperfeiçoar a sua dinâmica forense em grau de recurso, notadamente nas instâncias que a gente chama de extraordinária ou de superposição. E quando digo que sou veementemente contra dada medida, é porque ela fere todos os princípios do devido processo legal, o princípio da segurança jurídica, princípio da legalidade, dentre diversos outros princípios inerentes à ordem jurídica interna. E esta é a razão pela qual eu entendo ser injusta e teratológica essas liminares, que no mínimo ferem o artigo 489, parágrafo 1º do novo CPC, que diz que toda decisão tem que ser literalmente fundamentada, e na prática existe uma minuta nas respectivas varas cíveis do Brasil todo, de toda a jurisdição brasileira,
que o juiz defende pelas mesmas razões, não fundamenta e viola o artigo. Primeira violação, o artigo 489, parágrafo 1º. Isso serve para os colegas advogados, alunos de direito, estagiários, e você que não é da área jurídica, que somente tem um problema desse, que não é pequeno, pois você compra um carro, muitas pessoas, além hoje os bancos com o risco e com a taxa de juros lá em cima, e depende do contexto econômico, exige no mínimo 30%, e você paga 30% de entrada, você paga diversas outras prestações, por exemplo, um financiamento de 60 meses, você pagou 30, mais os 30% de entrada, e o banco leva seu carro e fica por isso mesmo, ainda deixa você no SPC, Serasa, Cadim. E essa é a razão pela qual hoje resolvi falar e deliberar um pouco acerca dos contornos e alcance dos direitos que você tem em relação ao respectivo contrato. Vejo, portanto, que a respectiva medida de busca e apreensão, ela, para além, ao meu ver, não obstante a lei autorizar, mas a lei autoriza o juiz a deferir liminar desde que esteja constituído a mora. E por mora subentenda-se, o devedor devidamente e pessoalmente notificado, mas na prática a legislação está autorizando o juiz até mesmo quando a notificação é feita, dirigida somente para o endereço. A pessoa mora no condomínio, entrega na portaria, ponto. Subentende que, mesmo que o condomínio não entregue ao morador, o juiz já presume que, e com isso ele pega a minuta que ele tem lá e defere, sem nenhum fundamento, sem fundamentar. Abre prazo. Depois que cumprir, o contraditório será aberto. Olha só a injustiça, olha só a teratologia. Só abre prazo para contestar depois que o banco apreende o carro. Vejo, portanto, a importância que devemos dar a essa notificação, a validade desta notificação, e é exatamente a validade ou não desta notificação que vai delimitar os contornos e alcances do direito que você tem ou você não tem em relação ao respectivo veículo, ainda que ele tenha sido objeto de busca e apreensão. Pois se a notificação não for válida, terá vários efeitos. Terá vários efeitos. Por quê? O primeiro efeito é que você pode, através de um competente advogado, entrar com a ação de revisão de contrato, entrar combinado com um pedido de reintegração de posse, reintegração e manutenção de posse do veículo, alegando que a notificação é nula, não cumpriu a formalidade. A notificação sendo nula, o processo será extinto, sem resolução de mérito, para além de dar direito de você reintegrar o seu veículo. Outra característica também, e outro fato que me preocupa muito atualmente, na atual dinâmica, é que, não obstante o novo Código de Processo Civil de ISA de 2015, ou seja, que fez a última reforma, reformou o Código Civil de 1973, trouxe para o novo CPC o artigo 489, parágrafo 1º, que diz que toda decisão deve ser literalmente fundamentada. Então não basta o juiz deferir uma liminar de busca e apreensão, ainda que esteja um autor constituído em mora, porque ele também viola o artigo 481, se ele não fundamentar. Ele tem que fundamentar, justificando e motivando aonde é que está realmente a mora. Ele não pode simplesmente dizer, defira a liminar de busca e apreensão sem fundamentar. E é isso na prática que eu, particularmente como advogado, ao longo de toda a minha trajetória profissional, venho observando. E esta é a razão pela qual existem diversos recursos, diversos tribunais do Brasil, com as mais diversas também decisões, em um sentido, em outro. Mas o Código
Civil também, de Fux de 2015, trouxe o artigo 9 e 10. E o artigo 10 é literalmente taxativo, que diz que nenhum juiz pode decidir em grau nenhum de jurisdição, ainda que ele que se trate de matéria estritamente de direito e que ele possa agir de ofício. Ele jamais, conforme o artigo 10 do CPC, pode deferir nenhuma decisão, e por decisão se entenda despacho, decisão interlocutória, acórdão dos tribunais, pode decidir sem abrir vista da outra parte, sem ouvir a outra parte. Ou seja, é o princípio da proibição de decisão surpresa. E este que estava a falar, desde a instituição do Código da Reforma de 2015, vem defendendo essa tese nos tribunais. Notadamente, no que diz o artigo 10 do CPC, que diz que não juiz pode deferir, ainda que ele possa, a matéria se trate extremamente de direito e ele possa agir de ofício, sem dar oportunidade da outra parte de se manifestar. Isso ocorre exatamente porque o artigo 10 vem trazer segurança jurídica para relações de trato sucessivo, para o devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Mas aí, quando a gente vai entrar na dinâmica do decreto 911/69, que é o que é utilizado até hoje, há 54 anos, para permitir o juiz deferir ou indeferir determinada busca e apreensão do seu veículo de trabalho, seu caminhoneiro, ubeiro, taxista, é um particular, seja quem for, seja lá quem for, que depende. Hoje é indispensável. Hoje o veículo não é mais luxo. No passado só tinha veículo, era uma questão de luxo. Hoje não, hoje é a dignidade da pessoa humana, é a ferramenta de trabalho. Então, um tema muito sensível e que o juiz tem que olhar cada caso, e ele precisa observar o artigo 10. O decreto, há quem diga e quem defenda que não, quando existe, sobre a dinâmica processual, para nós advogados, há quem diga que, mas o decreto 911 é uma lei específica. Eu concordo, enchendo, número e grau, é uma lei específica. E quando existe uma lei específica, prevalece a lei específica. Agora, naquilo que ela é omissa, e no ponto que fala que se o juiz, nessa temática de o juiz deferir ou não, liminar inaudita da parte, ela é omissa. Não existe nenhum dispositivo que permita o juiz deferir, liminar, inaudita altera a parte. E aí como ela é omissa, deve-se aplicar subsidiariamente o quê? O artigo 10 do CPC. Então, com base nessa premissa, nem o juiz pode deferir nem liminar, desde 2015, de busca e apreensão, porque ele está exatamente violando o artigo 10, inclusive em que pese já tem diversas decisões pacificando a matéria no STJ. E essa questão de validade ou não da notificação para constituir o devedor in mora é uma coisa tão séria que já foi deliberado por diversas vezes no STJ, inclusive em que pese está sendo objeto de um recurso repetitivo com repercussão repetitivo, a saber, RESP 195-1888 do Rio Grande do Sul. Esse recurso extraordinário, especial, está em pleno processamento no STJ, e o relator do respectivo recurso suspendeu todos os processos de busca e apreensão no país inteiro, em todas as justiças do país. E já houve 3 deliberações para julgar esse processo, foi suspenso novamente, mas está pendente. Então, com base nesse RESP, recurso especial, nessa RESP, nenhum juiz pode deferir, nem eliminar. Todo juiz tem que suspender todos os processos que estão tramitando. Dito isto, porque aqui, se eu for continuar nessa temática, eu passo o resto da vida e não paro.
Vale pela madrugada e não termino. Isso aqui, você que não é advogado, não se preocupe não. Isso aqui é coisa que você deve nomear um advogado de confiança e muito competente para resolver isso. Ele saberá como fazer. Você precisa saber do direito que eu vou dar avante ou a partir de então dizer que você tem. E aí você tem a faculdade aí por meio de um competente advogado e no palco adequado, de buscar os seus direitos. Então veja, portanto, se houver nulidade dessa notificação extrajudicial, o advogado pode pedir revisão, pode pedir reintegração de posse do veículo, você esteja onde estiver, em São Paulo, no estado que for. Eu já peguei vários, entendeu? E você vai pegar seu veículo de volta. Para além disso, se foi inválida, o processo que o banco entrou contra você vai ser julgado improcedente. E se ele, por exemplo, já tinha vendido o veículo, então ele tem que pagar sobre o valor do financiamento 50% de multa para você. E para além disso, você também, mesmo que, por exemplo, o processo não seja nulo, seja válida a notificação, e você não consiga reaver o carro, né? Porque uma parte das vezes eles vendem, mandam para o leilão de carro financiado. E aí, o mais grave de tudo é que, mesmo que a notificação, você tenha assinado a notificação, certo? Aí, nesse caso, você não pode alegar nulidade. Você vai poder alegar uma revisão das parcelas que você pagou, por exemplo, e até juros abusivos. Para além disso, você pode também discutir, mesmo que a notificação seja válida, você pode simplesmente pegar o veículo de volta, mas você pode pegar, nessa hipótese, você pode, por exemplo, você tem direito, por exemplo, à devida prestação de conta, porque a própria legislação prevê. Você deu 30% de entrada, você pagou várias parcelas, então daquilo que você pagou, você tem direito a entrar com a devida ação de prestação de conta, que na prática os bancos não fazem essa prestação de conta no bojo do processo de busca e apreensão. Também está sendo objeto já foi objeto de deliberação pelo STJ, a ponto de dizer que é de competência do banco essa prestação, inclusive fornecer todas as informações que você precisa, e tem que dizer quanto vendeu o carro, e se tiver troco, ou seja, tiver saldo, tem que lhe devolver. E você também não aceite menos do que a FIP. Porque o banco, quando vende o carro e você contestou, se você não contestar, tudo bem, mas se você contestou, o banco jamais, repito, jamais pode dizer vender o carro e pode até vender. Agora, se ele vender, ele vai ter que responder por perdas e danos, porque não transitou em julgado ainda. Então existe diversos direitos, inclusive a prestação de conta de você, mesmo que você tenha assinado a notificação e você não consiga mais reaver o seu veículo, mas você dá direito à prestação de conta do valor que você pagou. E o valor que o banco vendeu o carro, que você não aceite menos do que a FIP, aplica a FIP, tabela FIP, do período em que o banco levou seu carro, veja quanto você pagou de entrada e quantas parcelas você pagou e diga, subtraia e veja quanto o valor da FIP da época que o banco levou. Por exemplo, o carro, quando levou o seu carro, a FIP era 100 mil. 100 mil. Você pagou 30% mais parcela mais 50 mil. Pagou 50 mil. Então, pela FIP, o banco tem que lhe devolver 50 mil. 50 mil. Tem que lhe devolver. Ah, mas o banco vai dizer que vendeu o carro. Ele vai dizer que vendeu o carro no leilão por 30%. Mas você não autorizou? Principalmente se você contestou. Se não contestou, em tese você não pode aqui reivindicar esse direito. Mas se o advogado contestou, o banco vendeu, de uma forma ou de outra, a prestação de conta, você tem direito. E no meu caso, eu aplico a FIP, porque eu acho que é o correto. Veja, portanto, os caminhos, os direitos que você tem e
E o pior de tudo é que o banco leva seu carro, deixa você no SPC, no Serasa, Cadim, no Serasa, SPC, COD, que são os bancos de mais diversos bancos de dados, Boa Vista, continua lhe cobrando. Por quê? Porque ele disse que vendeu seu carro no leilão por 30% do valor e você ainda está devendo. E isso é uma coisa que não existe. Por isso que é importante você contratar um advogado para contestar, porque para além de você garantir a devida prestação de conta no final do processo, você também terá a manutenção do seu nome fora do SPC e Serasa. Em síntese, para concluir, porque o objetivo aqui é só para dizer o direito que você tem. Se você, por exemplo, teve seu carro objeto de busca e apreensão, você tem os caminhos. Primeiro caminho, contrato de advogado, competente advogado, para ele contestar a ação e até mesmo, dependendo da situação, no mesmo prazo de 15 dias, entrar com a reconvenção. Porque torna você é réu e você vai ser réu e autor no mesmo processo. Você vai poder fazer pedido. Pode fazer pedido de revisão. Você pode fazer, pede também a prestação de conta no bojo da própria reconvenção. Como se o rito dessa lei também, do Instituto 911 é rito especial, em tese pode fazer pedido também na contestação, mas eu aconselho que faça uma reconvenção para se garantir mais ainda. Exija a devida prestação de conta, analise se a notificação for nula, você não assinou, e você pode questionar que você deu essa questão da nulidade, e aí questionando você vai ter direito até a reintegração de impostos, manutenção de impostos do veículo, retirada do seu nome do SPC Serasa, perdas e danos, se o banco vendeu ou se contestou, a importância de você contestar é que você permite contestar o valor, não permitir receber menos do que a FIP. Se ele vender, ele vende, é um direito dele, ele vende. Mas aí ele vai ter que prestar conta pelo valor da FIP e fazer um encontro de conta do que você pagou e do que faltava. Inclusive o que faltava pagar do financiamento. O financiamento, na hora que ele levou ali, o juro dali para frente tem que sair tudinho. Todo o juro da frente. Se for de juros do período que ele levou, sai. Então você vai pagar o juro do financiamento até o período que você pagou, que ele levava o seu veículo, aquela data. E com essas considerações, finalizo o presente vídeo aula de direito à cidadania, no sentido de dizer que se você está enquadrado numa situação dessa, contrate um excelente advogado de confiança, competente, para tutelar o seu direito no bojo adequado, que é uma ação de contestando, apresentando reconvenção, exigindo a prestação de conta, perdas e danos, até dano moral, revisão contratual e etc. Vou ficando por aqui, espero que o presente vídeo aula de alguma forma possa ter ajudado. Compartilhe o presente vídeo aula com o maior número de pessoas que, assim como você, pode estar em uma situação como essa. Dê o seu like, aperte o sininho e se cadastre no presente canal para que você continue a ser avisado das próximas videoaulas sobre direito que eu irei dar no presente canal. Obrigado, senhores e senhoras. Fique com Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.